Deixa eu acionar o Josias Pereira aqui com a gente. 5 horas e 51 minutos. Vamos conversar com o nosso colunista de Cruzeiro em O Tempo Esportes para falarmos a respeito das negociações, desse mercado, e daqui a pouco eu falo sobre a sua coluna do dia também, Joe. Mas primeiro temos aqui esse nome do Bolassi, que chegou ao Criciúma com uma certa surpresa, jogador que você conhece da Premier League. O Matheus Pereira, de repente, conhece da Premier League também. E o que você está achando dessa negociação do Cruzeiro com o atacante do Criciúma, hein, Joe? Boa tarde. Para você, Pedro Abílio, para todos aí também, para o Seabra, para o Rafa Nobre, para todos que nos acompanham. Olha, realmente eu gosto muito, acho o nome bem interessante para a composição do elenco do Cruzeiro. É um jogador já com uma idade avançada, mas de qualquer forma atuou bem e se comportou bem no futebol brasileiro nessa temporada, inclusive atraindo até mesmo o interesse de outros clubes, né? Muito se falou do Vasco, ele ficava brincando com o Vasco nas redes sociais e aí acabou que não teve, né, um desfecho talvez tão positivo para a torcida do Vasco, mas o Cruzeiro acho que age muito bem no mercado para trazer um jogador que tem esse potencial de atacar pelas beiradas. Inclusive, o Bolassi, ele fez até um grande jogo contra o Cruzeiro, aquele jogo contra o Criciúma aqui no Mineirão, botou ali fez um inferninho para cima da defesa do Cruzeiro naquela partida. Então, acho que é um jogador bem interessante para composição de elenco. Não vem, obviamente, para ser titular, nem no Criciúma ele estava sendo esse jogador tão regular na posição de titular, mas de qualquer forma me agrada bastante e também me agrada o nome do Santi Rodrigues. Acompanhando a MLS com mais profundidade, né, algumas temporadas, posso dizer, inclusive, que o Santi Rodrigues, ele é melhor do que o Facundo Torres, esse jogador que o Palmeiras está trazendo agora, né? Que, inclusive, possivelmente vai ser a maior contratação da história do Palmeiras, o Facundo Torres. E o Santi Rodrigues, ele é mais jogador que o Facundo Torres. Então, é um jogador bem interessante, atuou muito bem pelo New York City, inclusive, né, com essa conquista recente também que eles tiveram aí da MLS Cup há alguns anos. Então, eu acho que é um jogador bem interessante, inclusive com passagens pela seleção uruguaia. Se o Cruzeiro fizer um esforço para contratá-lo, acho que vai ser muito válido e é mais um motivo para acompanhar também a MLS. A gente está vendo muitos jogadores vindos da MLS para atuar no futebol brasileiro, porque lá eles têm um trabalho muito bom de observação do mercado latino-americano e eles têm conseguido cavar esses jogadores aí que estão aí em ascensão, que podem virar, né, grandes nomes do futebol latino. Então, acho que é bom sempre observar esses movimentos que estão sendo feitos e caso confirme o Santi, acho que vai ser bem interessante, Pedro Abílio. Ô José, só para poder reforçar, Santi Rodrigues, 40 jogos em 2024, 16 gols, 6 assistências. Números ótimos, né? Números ótimos, o New York City que inclusive chegou nos playoffs da Conferência Leste lá da MLS, eles foram eliminados pelo rival, né, pelo Red Bulls. É um jogo bem apertadinho, mas o Santi Rodrigues mostrou muito aí, muito do seu potencial. É um jogador que vale a pena observar, assim como o Cruzeiro foi lá também nessa temporada e buscou o Barreal, né? Que é um jogador que estava um pouco encostado no futebol dos Estados Unidos, mas até certo ponto conseguiu render, até quando ele aguentou fisicamente aqui no Cruzeiro, ele fez boas partidas. Referências aí do Santi Rodrigues. Você gostou da participação do New York City contra o New York Red Bulls lá na Conferência Leste da MLS? Você achou que foi boa? Adorei. Adorei. Não, foram eliminados aí. Foram eliminados rivais, né? Nova York é vermelho e preto, sempre vou dizer isso aí, com certeza. Eu quero análise do Seabra também, da MLS. Você dorme cedo se você não consegue assistir MLS, não. Pois é, rapaz, nesse horário aí eu tô vendo a Roda de Fogo lá, novela lá de 1986 e tal. Mas um abraço pro Jojo, eu confio plenamente nessa observação total aí do Josias, nos números que o Rafa Nobre passou também, então acho que sim, é uma boa contratação, pode ser uma ótima contratação. O mercado da Major League profissionalizou mais rápido, né, do que o nosso aqui. Eles já trabalham com essa questão de analisar o desempenho com dados, enfim, utilizar outras tecnologias para o futebol que aqui ainda é embrionário, né? Aqui isso ainda aí está se destinando verba dos clubes. Já é uma coisa do esporte americano, né? O Josias que acompanha muito bem o esporte americano de uma forma geral, né? Tanto futebol americano, basquete, hóquei e tal, esportes que são mais populares lá.
já tem essa coisa do scout aí há muitos anos, há muitos e muitos anos. E o futebol, claro, o soccer no caso, que foi muito popularizado lá na década de 70 pelo Pelé, depois vem crescendo, e aí tem a Copa de 94 que ajudou também a impulsionar o futebol feminino, que é muito forte nos Estados Unidos. Agora vem a liga masculina também, agora já de uns anos, né? Mas vem com toda essa profissionalização também calçando, né? 5 horas e 57 minutos. Josias Pereira escreve hoje lá em otempo.com.br sobre ter faltado muito para o Cruzeiro em 2024, mas não faltou apoio da torcida. Queria que você nos contasse um pouco sobre a concepção dessa coluna de hoje, Joe, e as suas impressões também sobre a China Azul na participação desse 2024. Foi uma montanha-russa para o cruzeirense, né? Exatamente, né? Dentro de campo, né? Com os resultados, realmente foi uma montanha-russa, né? O Cruzeiro que viveu vários altos e baixos na temporada, né? Acabou sendo frustrado aí, acabou com essa frustração de não conquistar a vaga na Copa Libertadores. Mas, de qualquer forma, o que eu destaco na coluna, Pedro, é que o Cruzeiro, o cruzeirense em si, ele mostrou muito da sua paixão incondicional pelo clube mais uma vez. Lembrando que o Cruzeiro, né, inclusive até uma matéria do Tempo também, né? Com os números do Mineirão, trazendo a informação também de que o Cruzeiro foi o clube que impulsionou, que pelo 4º ano consecutivo o Mineirão bateu a média de público, né? Com a torcida do Cruzeiro comparecendo ao estádio, obtivendo aí quase 40 mil torcedores de média por jogo, sendo que os 2 clássicos que nós tivemos com a torcida única, o Cruzeiro mandando esses jogos no Mineirão, a torcida do Cruzeiro bateu o recorde de público do Mineirão, que era lá desde a reinauguração em 2013. Fora isso, também destaco, né, que o Cruzeiro apresentou ainda números bastante positivos, top 5 dos sócios no futebol brasileiro, crescimento de 39%, o Cruzeiro que poderia ter tido até números melhores, né? A gente sabe que recentemente aí, o Cruzeiro viveu uma campanha para ter 100 mil sócios, e eu acredito que o Cruzeiro tem potencial sim para que na próxima temporada bata esse número de 100 mil sócios e consiga esse alvo aí que o próprio Ronaldo andou estipulando, até porque o Cruzeiro vai ter investimentos muito maiores e possivelmente o Gabigol, né, caso seja confirmado aí realmente tudo acertado para que ele seja anunciado nos próximos dias, ele com certeza deve ser um dos chamarizes aí da diretoria do Cruzeiro para impulsionar o programa de sócios. Além disso, o Cruzeiro também teve o 10º maior público do Brasileirão, poderia ser melhor também, mas de qualquer forma já ficou à frente do rival, o Cruzeiro com 30 mil torcedores de média no Brasileirão, lembrando que o time ainda jogou fora de casa em algumas partidas e também não jogou a última partida diante do seu torcedor. E o Cruzeiro que teve a mobilização sensacional da torcida, que foi até o Paraguai para acompanhar o Cruzeiro nesta final de Copa Sul-Americana, um marco muito importante, e é o que eu destaco na coluna, é uma questão de aprendizado também, mas mostra que a torcida do Cruzeiro reativou esse orgulho, esse sentimento do que é realmente torcer para essa instituição centenária, mostrando que realmente está acima de tudo o sentimento e a paixão do torcedor pelo Cruzeiro. Então acho que pode ter faltado muita coisa para esse time, mas o torcedor não arredou o pé e mostrou mais uma vez a sua paixão pelo Clube Celeste, pelas 5 estrelas. Então foi o grande destaque, possivelmente o maior camisa 10, maior incentivador deste time, e claro, o Pedrinho pode contar muito com isso para a próxima temporada. Acho que inclusive a chegada do Pedrinho ajudou muito para que a torcida do Cruzeiro ficasse empolgada aí com este novo planejamento, com essas novas incorporações, novos jogadores e também o poderio financeiro do Cruzeiro para 2025. Análise do Josias Pereira, nosso colunista aqui em O Tempo Sports. Para fechar, para te liberar, Joe, Christian e Rodriguinho anunciados, aprovados? Olha, aprovo sim. Christian é um jogador que até onde eu acompanhei no Atlético Paranaense antes da lesão, gostei muito das exibições, dos jogos que ele fez. O preço, o torcedor pode até questionar, um pouco mais elevado, né? As cifras um pouco mais elevadas, mas é um jogador que esteve na mira do Corinthians aí recentemente, e ele só foi preterido no Atlético Paranaense justamente pela questão física, né? Quando acabou se lesionando, e claro, com acerto com o Cruzeiro, porque aí toda vez que acontece isso, o Atlético Paranaense costuma dar uma encostada nessa galera.
E depois veio o Rodriguinho também, acho uma excelente sacada do Cruzeiro, porque é um jogador que já vinha aí, que o América já vinha buscando a renovação de contrato e não tinha conseguido, e é um jogador polivalente que pode se encaixar muito bem aí dentro desse esquema de Fernando Diniz, além dos dois serem muito jovens, né, Pedro? Um tem 23 anos, o Rodriguinho tem 21, são jogadores com potencial aí de ativos do Cruzeiro para vendas futuras, porque o Cruzeiro, claro, não pode viver só nos 200, 300, 400 milhões do Pedrinho todo ano. Precisa equilibrar a balança entre compras de jogadores e também vendas de atletas. Revelar, né, novos talentos. Ô Josias, quanto que tá aí? O Tottenham tá ganhando ainda do Manchester? Tá 1-0? Olha, agora eu parei de acompanhar aqui, né, pelo celular que tava aqui vendo, mas acho que tá ganhando ainda. 1-0 ainda. Depois você dá uma olhada aí. Ah, nem, viu? Aí. Aqui, é isso aí. O Gabriel Jesus vai sair ou não vai? Ah, não vai não, viu? Muito difícil, né? Eu queria que saísse, viu, Pedro? Sinceramente, eu queria que ele fosse embora. Inclusive, até tava conversando com os amigos meus, né, torcedores do Arsenal também, né? Que coisa maravilhosa, né? E eu falei com eles justamente no domingo passado, assim, ó, Gabriel Jesus não dá mais de 23 jogos sem marcar, um gol só na temporada, e aí o que acontece? Ontem ele vai lá e faz um hat-trick. Mas também, né, Copa da Liga Inglesa, vamos combinar, né, que é mais... Inclusive, os 4 gols dele foram na Copa da Liga Inglesa, né, Pedro? Então, acho que ele não vai sair de lá mais não, mas o Arsenal precisa de um atacante, porque a situação tá um pouco complicada aí do time. Ah, não seja ingrato, Josias Pereira. Gabriel Jesus classificou o Arsenal pra frente aí na Copa da Liga Inglesa ontem com esses 3 gols. Torcida do Arsenal brava da vida também com esse início de temporada aí que não deu sequência, né? O bom trabalho que o Arsenal fez nas 2 últimas por enquanto. Ô John, um abraço pra você, até a próxima. Um abraço pra vocês também, até a próxima. Valeu, Josias Pereira, segue lá em otempo.com.br na sua coluna falando de Cruzeiro.